Olá, 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 meus queridos estudantes da educação de jovens e adultos. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra, professor de matemática, e estamos aqui hoje para darmos continuidade aos nossos estudos. Bora lá? Hoje a gente vai encerrar essa unidade, né? Hoje é a nossa aula de número 6, e eu trouxe aqui, assim como na aula passada, algumas funções polinomiais de segundo grau, algumas funções quadráticas, para a gente fazer um estudo bem tranquilo. Falar sobre os vértices, a raiz, perceber o gráfico dessa função. Então, sem mais delongas, vamos lá. A gente tem aqui, então, para finalizar nossa unidade, uma função quadrática, e a partir dessa função quadrática, o que a gente está buscando, pessoal? A gente vai estar buscando os coeficientes dessa função, a gente vai buscar as raízes dessa função, os pontos de interseção do gráfico dessa função com o eixo x, se houver. A gente vai buscar o vértice dessa função, se é um ponto de máximo, um ponto de mínimo. A gente vai buscar também o ponto de interseção do gráfico dessa função com o eixo y. Essas quatro coisinhas que são primordiais na construção do gráfico da função de segundo grau. Então vamos lá. A gente começa percebendo quais são os coeficientes. E eu tenho aqui que ativar minha caneta, só um minuto. Eu vou buscar, então, os coeficientes A, B e C. Quem são esses coeficientes, pessoal? O A vai ser todo aquele termo que acompanha o x², que no caso aqui é 1. O B é o termo que acompanha o x, no caso é menos 10. E o C é o termo independente, que no caso é o menos 11. Encontramos os coeficientes e agora o próximo passo é encontrar quem são as raízes dessa função, os zeros dessa função, o local no eixo x que o gráfico intercepta essa função. Desculpa, gente. O local em que o ponto em que o gráfico intercepta o eixo x nessa função. Esse ponto vai ser encontrado, esses pontos, no caso, quando houver mais de um, vai ser encontrado por meio do processo resolutivo, né? Eu tenho que a função vai ser associada a uma equação de segundo grau, porque eu quero saber quando essa função é zero, e nesse processo a gente vai utilizar o método resolutivo de Bhaskara para achar esses valores. Então vamos lá. O método resolutivo de Bhaskara é aquele, né? X igual menos b mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Certo? Isso tudo sobre 2a. Sabemos quem é A, quem é B e quem é C, então vamos substituindo aqui, para a gente ver a cara desse embrulho aqui. Eu tenho que o menos B é menos 10, mais ou menos a raiz do menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 11. Então, a gente tem que dividido por 2a dividido por 2. Seguindo aqui, a gente vai ter que o x vai ser quem? O x vai ser igual a 10, mais ou menos a raiz de 10 ao quadrado vai ser 100, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 11, menos 4 vezes 11, menos 44. Dividido por 2. Então, x vai ser igual... Menos 4 não, mais 4, tá, gente? Vai ser 10... mais ou menos a raiz de 100 mais 44, 144, dividido por 2. X vai ser igual a 10 mais ou menos 12, que é a raiz de 144, dividido por 2. A gente vai ter, então, que teremos uma solução, duas soluções. Por que duas soluções? Duas soluções distintas. Porque o nosso delta foi maior que zero. Então, eu vou ter o x1 sendo 10 mais 12 dividido por 2, que é igual... x1 vai ser igual a 10 mais 12, 22, dividido por 2, 11. Então, a gente sabe que vai ser interceptado no 11. E o x2 vai ser quem? Vai ser o 10 menos o 12 dividido por 2. O x2 aqui vai ser 10 menos 2, 12 menos 2 dividido por 2. x2 vai ser igual a menos 1. Então, o nosso gráfico aqui vai interceptar o eixo x em dois pontos, sendo eles o ponto x igual a 11 e o ponto x igual a menos 1.
Então, na construção do nosso gráfico, a gente tem que levar isso em consideração. Agora, a gente vai buscar quem é o vértice dessa função. O vértice dessa função, ele vai ser quem? Ele vai ser o menos b sobre 2a e o menos delta sobre 4a. O nosso b é menos 10, então vai ser 10 positivo sobre 2. E o delta, nosso delta foi quanto? Foi 144, então é menos 144 sobre 4a sobre 4. Então, nosso vértice aqui vai ser quem? Vai ser 10 dividido por 2 vai ser 5, e o 144 dividido por 4 vai ser 36. Então, a gente tem o vértice da nossa função. A gente consegue perceber também aquele ponto de interseção do nosso gráfico com o eixo x, com o eixo y, desculpa, que é aquele ponto 0c. Esse 0c é quando o nosso x for 0, isso vai ser 0, isso 0, e nosso ponto de interseção vai ser quem? Vai ser o menos 11. Menos 11. Então, nosso gráfico ele tem os pontos de interseção, x1 e x2 sendo 11 e menos 1. Ele tem o ponto de interseção com o eixo y, sendo aí o menos 11. E aí, a gente tem também o vértice sendo o vértice 5 e 36. Tudo isso são elementos que corroboram para a construção do nosso gráfico. Vou pular a construção aqui, porque vai ser um gráfico que não vai dar para a gente fazer aqui no quadro. Fica para uma próxima oportunidade, mas a gente tem mais uma função para trabalhar. A próxima função que eu trago é a menos x² mais 8x menos 15. E aqui, novamente, eu vou buscar quem é o a, quem é o b e quem é o c. O nosso a vai ser o menos 1, o nosso b vai ser 8 e o nosso c vai ser menos 15. Então, com essas informações, a gente vai buscar os pontos de interseção do nosso gráfico com o eixo x por meio da fórmula resolutiva de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta? b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso sobre 2a. Substituindo os valores de a, b e c, eu tenho menos 8 mais ou menos 8 ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes 15, dividido por 2 vezes menos 1. Nosso é menos 1, né? Nosso é menos 1. 2 vezes menos 1, que aqui é menos 2. Menos 2. Então, vamos lá. Como que vai ficar a nossa resolução aqui? A gente tem que o x vai ser igual a menos 8 e esse menos 2. O jogo de sinal vai fazer com que isso fique positivo. Então, a gente vai ter o 8 mais ou menos a raiz de 64. Menos 4 vezes 1, menos 1, 4. 4 vezes 15, 60. Mais 60, dividido por 2. X vai ser igual a 8, mais ou menos 60 mais 64, vai ser 124, dividido por 2. O x1 vai ser igual. Raiz de 124, a gente consegue fatorar. 124 vai ser dividido por 2. 124 dividido por 2, 124 dividido por 2 vai ser 62. Por 2 de novo vai dar 31. 31, eu acho que 31 é primo. 31 é primo? 31 é primo. Sendo 31 primo, a gente só consegue dividir por 31. Então, a gente vai ficar com 8 mais ou menos 2 raiz de 31 sobre 2. Aqui, a gente deixaria em evidência x1 e x2 sendo esses termos aqui para a gente. Sabemos que o x1 vai ser positivo, vai ser quando for a soma. Então, o x1 é 8 mais 2 raiz de 31 sobre 2. E o x2 vai ser 8 menos 2 raiz de 31 sobre 2. A gente pode brincar com o vértice da nossa função também. O vértice sendo menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Nosso b aqui, ele é 8, então vai ser menos 8 sobre
menos 2. E o delta foi 124, vai ser menos 124 sobre menos 4. Então, nosso vértice vai ser 4 e menos 124 dividido por menos 4 vai ser 31. Então, está aqui o vértice da nossa função. A nossa função vai ter uma concavidade para baixo, por quê? Porque o nosso A aqui é negativo, é menos 1. Então, essa é uma diferença do que a gente estava fazendo até o momento. E a gente pode pensar também no ponto de interseção do nosso gráfico com o eixo Y, né? Isso é quem? Vai ser quando o nosso x for 0, então aqui vai para 0. Então, a gente tem que ter interceptado aí o ponto menos C, 0 e menos 15. Então, esses aqui são os pontos de interseção do nosso gráfico com os pontos de interesse do nosso gráfico, né? Para buscar aí a construção dele. Pessoal, ficou claro para vocês nossas brincadeiras nesta unidade? Então, a gente vai ficando por aqui, encerramos a nossa unidade por aqui, e a gente se vê num próximo momento, numa próxima aula. Tchau, tchau!